Bom dia a todos, aos telespectadores do ICL. E obrigada pela sua disponibilidade de agenda, que eu imagino que deve estar difícil encontrar uma brecha, né, com todo mundo querendo falar sobre esse assunto. Deixa eu trazer também de volta aqui, secretário, o Leandro Demori, que vai nos ajudar a conduzir essa entrevista também. Demori já está com a gente. Vamos começar agora, então, lembrando que a gente tem algumas perguntas da audiência, secretário, que a gente separou por vídeo e aqui por print também, que eu vou ler em breve. Mas é importante a gente lembrar para a nossa audiência que parte do bombardeio da oposição acontece em meio a dúvidas, né, sobre o que de fato muda na forma como as pessoas utilizam o sistema. A gente separou aqui algumas perguntas, mas eu queria começar falando até de um tema que é a paranoia mental, que o Demori comentou aqui no começo do programa com a gente, né, principalmente no que diz respeito sobre o que muda, ou melhor, o que não muda, né, mas sobre essa monitoração que vai acontecer a respeito das operações de R$5 mil. Eu acho que isso é o que está causando essa paranoia principal e deixando as pessoas bastante preocupadas. Se a gente puder partir daí, já seria ótimo para explicar para a nossa audiência, secretário, por favor. Vamos lá. Acho que é importante reiterar e deixar muito claro que tem duas grandes mentiras circulando, duas fake news. Uma delas, não existe isso de cobrança, de tributo, de taxa sobre PIX. Não existe e nunca vai existir, porque a Constituição Federal proíbe qualquer tributação sobre movimentação financeira. Essa primeira mentira já está gerando golpes. As pessoas estão se aproveitando dessa mentira para enganar a população, enviando boletos em nome da Receita Federal, cobrando supostamente essa tal da taxa do PIX. Isso é mentira, é um golpe. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa fake news, porque ela está gerando dano real pro teu telespectador. Quando um político famoso, alguém famoso vai na rede social e diz, olha, a Receita vai mandar uma cobrança para você, ele está endossando esse golpista, esse criminoso que está dando golpe na população. Então fica o alerta, não pague nenhum boleto. A Receita Federal não manda nenhum boleto, muito menos um boleto de uma cobrança que não existe sobre o PIX. Algo que está acontecendo também por conta dessa mentira é que às vezes o cidadão vai fazer um pagamento agora por PIX e a pessoa diz, por PIX é mais caro porque agora tem a taxa do PIX. Mentira, não existe taxa do PIX. É ilegal você fazer uma cobrança a mais por conta de uma taxa que não existe. Então essa é a primeira mentira. Não existe nenhuma cobrança sobre o PIX e nunca vai existir. A segunda mentira é que a Receita Federal teria criado alguma declaração nova, uma obrigação nova. Isso não existe. O contribuinte, o teu telespectador, nunca precisou fazer declaração e não vai precisar fazer. O que existe é que há mais de 20 anos, as instituições financeiras já fornecem para a Receita Federal dados de movimentação de cartão de crédito, de movimentação bancária. Qualquer movimentação bancária em valor global. Não importa para a Receita se é PIX, se é TED, se é depósito, se é transferência bancária. Isso já vinha para a Receita Federal. O que mudou a partir de 2025? A partir de 2025, a Receita Federal reduziu o volume de informação, porque até o ano passado, as instituições financeiras eram obrigadas a fornecer informação acima de R$2 mil para a pessoa física e acima de R$6 mil para a pessoa jurídica. Nós reduzimos isso, exatamente para não perturbar o pequeno contribuinte. A partir de 2025, somente a partir de R$5 mil para a pessoa física e somente a partir de R$15 mil para a pessoa física que devem ser informadas. E o que mais nós colocamos, e isso tem gerado todo esse burburinho. Até o ano passado havia uma dúvida se as fintechs, se as chamadas instituições de pagamento eram também obrigadas a prestar essas informações que as instituições financeiras tradicionais já forneciam há mais de 20 anos, repito. Então nós deixamos claro, a partir de 2025, que também as instituições de pagamento, as chamadas fintechs, também tem que prestar essas informações. Então repare que a gente não criou nada de novo. Pelo contrário, nós reduzimos o volume de informação exatamente para que a Receita deixe de focar tanto no pequeno e possa focar nos maiores e incluímos expressamente as fintechs. Apenas isso. Nada muda na vida do consumidor, do teu ouvinte, do teu telespectador. Ele não precisa ter nenhum receio e deve recusar qualquer cobrança aí relacionada a PIX. Demori.
Muito bom, secretário, muito obrigado pelo seu tempo. A gente vai tentar usar o tempo da maneira mais racional possível aqui, secretário, porque assim, as dúvidas são, é colossal a quantidade de dúvida que a gente tem recebido desde ontem. A gente viu por um monitoramento de redes sociais que foram 25 milhões de views nos últimos dias de fake news na internet sobre isso. Então, o senhor está sentindo na pele, né, o tamanho do estrago dessa desinformação. Então, eu vou propor o seguinte, secretário, eu vou só fazer uma colocação muito rápida e depois, Vivi, vamos enfileirar para o secretário as dúvidas da nossa audiência. Nós temos 2 vídeos e algumas dúvidas em texto. E aí, secretário Barreirinho, o senhor pode ser muito sintético e muito objetivo nas respostas, porque as pessoas estão assim angustiadas que a Receita Federal vai bater na casa delas, que vai ter que pagar a taxa do Pix, que vai ter que pagar imposto, que não sei o quê. Então, só para ser muito sintético, o que o secretário está dizendo é o seguinte: as pessoas que estão com medo que agora a Receita Federal vai ver os Pix que as pessoas estão fazendo. Gente, a Receita Federal já sabe o Pix que você faz. A Receita Federal sabe o Pix que a gente faz. É claro que não consegue ver, né, secretário, pelo sigilo bancário, se eu fiz um Pix para um amigo, não sabe que eu fiz para o amigo, o motivo. Isso é só com quebra de sigilo, gente. Nada mudou em relação a isso. Absolutamente nada. Pelo contrário, quando você achava que estava pegando um dinheiro de Pix e tal, e que a Receita não estava vendo aquilo, já está vendo, agora vai ver menos, porque antes via a partir de R$2.000 por mês, agora vai ver a partir de 5. Então você fica mais tranquilo em relação a isso. Agora, Vivi, vamos usar bem o tempo do secretário aqui para colocar as perguntas da nossa audiência, pode ser, para a gente começar? Bora lá então, a gente vai ouvir a primeira pergunta do Murilo, mandou pela nossa audiência, secretário. Vamos rodar para a gente ouvir então. Vamos supor que eu tenho 3 contas bancárias e que em cada uma delas eu movimente R$2.000, que vai dar um total de 6.000. No caso, quando isso acontece, o relatório é enviado individualmente por cada uma dessas instituições ou só quando cada uma atinge mais de R$5.000? Secretário, por favor, é o Murilo quem pergunta. Murilo, conforme o Leandro te falou, desde 2015, na sistemática anterior, a Receita já recebia por instituição financeira a partir de R$2.000. Agora, nesse teu caso, a gente não vai receber nada, porque na verdade a gente aumentou o patamar para R$5.000, mas é por instituição financeira e por mês. Muito bem, obrigada. A gente tem uma segunda pergunta que é do Douglas agora. Olá, meu nome é Douglas e minha dúvida para o senhor secretário é com relação aos brasileiros que moram no exterior, que fizeram sua saída definitiva do Brasil, mas que enviam dinheiro para a família, para doações ou eventuais compras no Brasil. Algo muda nesses casos? Obrigado. De novo, não há nenhuma modificação para a instituição financeira. Essa é a segunda fake news que eu falei. Há mais de 20 anos nós temos informações e pela sistemática anterior do sistema que a gente está desligando para ligar o mais moderno, desde 2015 a Receita Federal já tinha informação sobre contas, evidentemente, aqui no Brasil. Não é de quem está lá fora, mas de quem recebe está aqui. E se a pessoa nunca teve problema nos últimos 20 anos com a Receita, não tem razão de imaginar que ela vai passar a ter agora, porque nada mudou em relação a isso. Secretário, eu sei que o senhor já respondeu, mas eu vou trazer agora o print de uma pergunta da Roseli, porque dá a dimensão da confusão que essas fake news geraram aqui na nossa comunidade. Então, na nossa sociedade, ou melhor. Então, vamos lá. Agora é um print com a pergunta. Ela fala o seguinte: um funcionário público que faz um bico para complementar sua renda também terá que declarar o que ultrapassar R$5.000? É a pergunta da Roseli de São Paulo, secretário. Roseli, não caia em mentira. Não existe declaração dessa movimentação pelo cidadão. Nada muda. Ele nunca precisou e não vai precisar fazer. A Receita sempre recebeu essa informação da instituição financeira. E recebia, como eu já disse, como foi reiterado aqui pelo Leandro, já recebia num patamar inferior. A partir de R$2.000, a Receita Federal já recebia informação. A partir de 2025, vai receber apenas a partir de R$5.000 na pessoa física. Então não se preocupe, você não vai precisar declarar nada. Só a declaração do imposto de renda que você sempre fez. E a rigor, em relação a saldo, movimentação, você não precisa fazer nada. Basta optar pela declaração pré-preenchida, que os valores já vão estar lá. E repito, se você não teve problema nos últimos 20 anos, nada mudou, você não vai ter daqui em diante. Essa discussão não prejudica o bom contribuinte, pelo contrário, ele facilita a vida do bom contribuinte e o foco da Receita
é para outra coisa, é para criminoso, quem está usando conta de fintech para fazer lavagem de dinheiro, para dar aquele golpe do Pix, sabe? Que alguém liga, manda mensagem dizendo que é um parente, transfere conta e tal. Esse é o foco da Receita Federal, não é você, telespectador do ICL. Só para deixar isso claro, secretário. Só para esclarecer uma coisa, Paluso, muito importante antes da gente colocar uma outra pergunta da audiência, a nossa declaração de imposto de renda hoje, secretário, como sempre foi, chega no final do ano, a gente pega o saldo, por exemplo, da poupança no dia 31 de dezembro do ano passado, esse saldo automaticamente vai estar na minha declaração pré-preenchida do próximo ano. O que eu movimentei de Pix não precisa ser declarado, é isso, né? Exatamente. O sistema que capta a informação é o mesmo, tá? Que recebe a movimentação. Mas ele exporta para a declaração pré-preenchida apenas o saldo do dia 31. Por isso mesmo, o contribuinte não precisa fazer nada. Cada ano que passa, o contribuinte tem que fazer menos. Esse é o avanço da Receita Federal. Eu vou até pegar esse gancho, Leandro, porque todo mundo está falando dessa instrução normativa, mas ela é uma das peças de um pacote maior que nós fizemos para facilitar a vida do contribuinte. A partir de 1º de janeiro, por exemplo, acabou aquele recibo em papel de profissional de saúde, que era dado pelo médico, dentista, psicólogo, pessoa física, e que gerava muita malha fina por conta de erro de preenchimento. Mais de 25% da malha fina eram aqueles recibos. Então a gente acabou com isso. A partir desse ano, a B3 vai passar as informações de compra e venda também de ações diretamente para a Receita, para não dar dificuldade, problema para o contribuinte. Tudo isso é para beneficiar o contribuinte, não é para piorar a vida do contribuinte, como tem sido alardeado por aí. Secretário, tem uma questão que eu acho fundamental esclarecer, para que as pessoas possam entender. O que a Receita faz com essa informação? Que tipo de procedimento ela gera? Porque me parece que o que as pessoas têm é um temor de que estejam sendo bisbilhotados na sua intimidade, né? E que possam sofrer com isso. Então, para que servem esses dados? Vamos lá, a Receita Federal, ela tem uma base muito grande de dados, não é só de movimentação financeira. A gente tem os dados dos dependentes, das fontes pagadoras, dados fornecidos por cartórios, dados fornecidos por uma série de fontes que alimentam a gestão de risco da Receita Federal, para que ela possa focar a sua energia em quem realmente precisa ser fiscalizado. Essa pergunta é importante porque muita gente está em dúvida do cartão de crédito, né? Eu gasto mais porque eu empresto meu cartão. Nada mudou para o cartão de crédito. Desde 2003, há mais de 20 anos, a Receita Federal recebe informação de movimentação de cartão de crédito. E eu tenho dito para quem me pergunta, procura alguém, vê se você encontra algum brasileiro que nos últimos 20 anos foi intimado para explicar gasto em cartão de crédito. Isso é muito, muito raro. Por quê? Porque a Receita não usa só os dados da movimentação do cartão de crédito, só os dados da movimentação bancária para fiscalizar alguém. Ela cruza todas as informações que ela tem para chegar diretamente em quem realmente precisa ser fiscalizado. E o foco, repito, não é no pequeno contribuinte, no pequeno empresário, não é esse o foco da Receita Federal. Não seria produtivo a Receita Federal fiscalizar esses contribuintes. Então nada mudou em relação a essa gestão de risco. Repito, essas informações da movimentação, elas são cruzadas com outras tantas informações para que a gente possa focar em quem realmente precisa ser fiscalizado. No caso dessa instrução normativa, o que nós estamos de olho? Em quem movimenta dinheiro ilícito, quem movimenta às vezes dinheiro de crime, de golpe de Pix, de lavagem de dinheiro. É essa informação que nós estamos atrás. Até porque, repito, as instituições financeiras tradicionais, os bancos tradicionais, que são os mais utilizados pelos seus telespectadores, nada mudou em relação a ela. Nós diminuímos o volume de informação. O que nós estamos deixando claro é que fintech, instrumentos de pagamento, carteiras digitais também devem prestar essas informações. Muito bem, tem mais uma pergunta importante que eu quero trazer aqui, secretário. Essa é do Carlos Santana, que é de São Paulo, também é boa. Ele fala assim: trabalho registrado em uma empresa CLT, mas recebo parte do salário por fora, como premiação ou bonificação. Minha movimentação financeira ultrapassa os 5 mil. Serei pego na malha fina? Qual é a recomendação nesse caso? Olha, primeira coisa, nada mudou em relação a isso. Essa informação a Receita tinha, e isso prova que esse não é o foco da Receita Federal. Agora, claro, ele está perguntando para o secretário da Receita Federal: eu preciso te orientar a não fazer isso, né? Você converse com o teu empregador para fazer a coisa direitinho. Até porque isso é bom para você. Contribua corretamente para a Previdência para você estar adequadamente coberto em um caso de um infortúnio. Mas isso não tem nada a ver com essa declaração das instituições financeiras. O enfoque da Receita Federal não é nesse tipo de
situação, e se fosse, você já teria caído antes na Receita Federal, porque nada mudou em relação a você. Pelo contrário, a Receita Federal aumentou o patamar de corte para focar nos maiores contribuintes. Mas, claro, eu devo lhe dizer que você deve procurar sempre se regularizar para evitar qualquer dor de cabeça. Em relação, a esse contribuinte menor, o papel da Receita Federal é orientar, até porque, nesse caso dos menores contribuintes, a evasão muitas vezes causa mais problemas para ele do que para a própria Receita Federal. Um exemplo clássico disso é o pequeno lá, o microempresário que não se formaliza e acaba não tendo a Seguridade Social, a cobertura da Seguridade Social. É muito ruim para ele, é melhor que você se regularize. Mas, repito, isso não tem nada a ver com essa instrução normativa que nós publicamos, não tem nada a ver com essas fake news que estão circulando aí pelas redes sociais. Secretário, só aproveitando esse gancho do senhor também, para explicar para as pessoas, porque o Flávio Bolsonaro, eles personificaram o problema, falaram da manicure, do sujeito que vende balinha no sinal. Essa gente que está completamente na condição de agente informal da economia, fica sujeita a algum tipo de fiscalização especial por conta dessa informação que vai chegar à Receita? Que, aliás, já chega a Receita ou não? Imagina, porque não tem nem sentido a Receita Federal querer cobrar tributo dessas pessoas. A Receita Federal tem que estar orientando esses contribuintes a se formalizarem para eles serem protegidos, para eles serem segurados. Eu vou te dar um exemplo, um MEI. Alguém que se estabeleça como MEI, microempreendedor individual, ele vai pagar apenas 5% do salário mínimo, um valor fixo, independe de quanto ele fatura, ele vai pagar 5% do salário mínimo, que agora com o aumento do salário mínimo vai dar R$ 75. Se ele for prestador de serviço, ele paga mais R$ 5 por mês, fixo. Se ele for do comércio, ele vai pagar R$ 1 por mês. Esse é o pagamento. Então, de R$ 80 por mês, ele ganha toda a Seguridade Social. Num caso de acidente, ele é coberto pela Seguridade Social. Num caso de algo mais grave, de uma aposentadoria por invalidez, ele passa a ser coberto. Então, isso não é receita para a Receita Federal, é um valor muito baixo. O papel da Receita aqui é muito mais de orientar o contribuinte para ele se formalizar e ficar protegido do que um trabalho de arrecadação. O trabalho de fiscalização repressiva não é voltado para esse contribuinte, é voltado para o maior que está aplaudindo esse debate. O criminoso adoraria isso aí que estão dizendo de acabar com a instrução normativa. Pensa comigo, se eu revogasse hoje a instrução normativa, porque tem gente dizendo, tem que revogar a instrução normativa. O que vai acontecer se eu revogar hoje? Eu vou prejudicar diretamente o pequeno contribuinte e vou dar um presentão para os criminosos. Por quê? Se eu revogar hoje a instrução normativa, vale a regra anterior. E a regra anterior era pior para o pequeno contribuinte, porque eu passo a receber acima de R$ 2.000 a informação de PIX, de TED, de transferência. Já existia isso antes. Repare, se eu revogar hoje a instrução normativa, aumenta a chance dessas pessoas caírem na malha fina. E se aumenta a chance dos pequenos entrarem na malha fina, cai a chance dos maiores entrarem na malha fina. É eles que ganhariam com a revogação. E quem mais ganharia com a revogação da instrução normativa? Quem se utiliza dessas formas de pagamento para cometer crime? Quem faz lavagem de dinheiro? Porque hoje eles utilizam essas instituições de pagamento que não eram monitoradas até o ano passado. Eu tenho dito que imagina o seguinte, alguém que dá aquele golpe do Pix. Esses dias, o porteiro lá do meu apartamento diz que é a 5ª vez que tentam dar o golpe do Pix nele. Sabe que alguém manda uma mensagem dizendo que é um parente, que está precisando de dinheiro, que não pode sacar o dinheiro, transfira para essa conta e tal. Esse pessoal, o que eles fazem? Eles abrem um monte de conta em fintech, que é muito fácil de abrir, inclusive em nome de laranja. E se você tem 17 contas movimentando R$5.000 por mês, em um ano você consegue movimentar mais de R$1 milhão em dinheiro de golpe. Esse que é o enfoque. Quando a instrução normativa ampliou para a fintech, é para pegar esse pessoal. Então, se eu revogasse hoje a instrução, eu prejudicaria a manicure, o pedreiro, que eles teriam uma chance maior de cair na malha fina e daria um presentão para os criminosos que dão golpe, por exemplo, o golpe do Pix. É isso que aconteceria. Por isso que essa discussão é muito perigosa. Essa mentira, ela causa um prejuízo direto para o contribuinte e leva para uma discussão absurda, que se a gente continuar nela, a gente vai dar um presentão para o criminoso e prejudicar o bom contribuinte, quem está preocupado com essa situação indevidamente.
Secretário, deixa eu só fazer um exemplo aqui, Vivi, antes da gente partir para uma próxima pergunta. Claro. Quando o senhor fala fintech, para as pessoas entenderem, tá? Eu vou dar o nome de uma empresa aqui, obviamente é só a título de demonstração, tá, gente? Não tem nada a ver, não é a empresa seria, na verdade, uma vítima desse golpe. Mas, por exemplo, eu tenho um aplicativo no meu celular da 99 Táxis. A 99 Táxis, que é tipo um Uber, né? As pessoas conhecem aí. Você pode depositar créditos para eu poder pegar o táxi através de uma chave Pix que é gerada pela própria 99 Táxis. A 99 Táxis, ela, conforme se eu colocar, por exemplo, secretário, R$200 de crédito ali, ela me paga 110% de juro do CDI, tá? Então ela opera como uma fintech, ela é uma espécie de financeira, ela não é só uma empresa de pegar Uber, certo? Então, secretário, se até ontem, por exemplo, em dezembro, uma pessoa fosse fazer um golpe do Pix, mandasse para 20 mil pessoas uma mensagem de WhatsApp pedindo para depositar 20 reais. Mãe, deposita 20 reais para eu pegar um táxi aqui que eu tô sem táxi. E aí conseguisse engatar aí 1.000 pessoas nesse golpe, né? Dos 20 reais, faturassem 20, 30, 40, 50 mil reais, tudo isso depositado na 99 Táxis. Até o ano passado, essa empresa, só a título de exemplo, secretário, essa 99 Táxis ou outras, como fintech, ela não era obrigada a informar essa movimentação, é isso? Maravilhoso exemplo, Leandro. Achei maravilhoso esse exemplo. Não vou falar dessa instituição, até porque algumas, mesmo não sendo obrigadas, já estavam fornecendo, tá? Então Perfeito. Não sei se essa aí estava ou não estava. Mas, de fato, Perfeito. Havia essa dúvida, exatamente nesse caso. Elas não são consideradas pelo Banco Central instituições financeiras. Elas são consideradas instituições de pagamento. Esse é o termo técnico, que é exatamente esse caso. É que estão também aquelas carteiras digitais que muitas vezes estão acopladas a portais de comércio eletrônico. Exatamente esse caso aí que você deu e outros parecidos com ele. Essas aí, havia essa dúvida e muitas entendiam que não eram obrigadas a prestar informação e passaram a ser essa informação. E por não prestarem informação, elas acabaram se tornando um caminho preferencial para quem quer dar golpe. Por isso que eu digo, se a gente retroceder agora, porque tinha criminoso que não sabia disso, agora todo criminoso já sabe que se revogar a instrução normativa, a gente abriu uma avenida para golpe. Vai ser um retrocesso monstruoso. Isso me preocupa bastante. A fake news que amedronta indevidamente o pequeno cidadão, o pequeno contribuinte, o pequeno empresário, e leva, às vezes, esse furor a forçarem decisões irracionais que prejudicam o pequeno contribuinte e fomentam esse tipo de golpe, como você bem exemplificou. Eu quero citar aqui um exemplo pessoal. Eu, semana retrasada, recebi uma sentença falsa de um processo que realmente existe, do velho da van, inclusive, contra mim. Essa sentença me condenava a 5 anos de prisão por desobediência de ordem judicial e impunha uma multa milionária. Aí me liga o golpista pelo WhatsApp pedindo para depositar exatamente numa instituição como essa, chamada Stone, numa fintech. E aí a dificuldade para localizar o banco, para entrar em contato, essa coisa toda, acaba fazendo com que a pessoa desista, inclusive porque a polícia não se interessa por esse tipo de comunicação, viu, secretário? Mas, exatamente, é o caminho preferido pelos bandidos para perpetrar pequenos crimes e, imagino, grandes também, né? É exatamente isso, né? Mas é o exemplo que o Leandro deu. Ele não abre uma conta, ele não manda para uma pessoa, ele manda para muita gente. Por isso que quando as pessoas mas 5 mil é muito baixo para uma pessoa honesta, porque a gente acaba medindo as coisas pelo nosso padrão moral de honestidade, que graças a Deus, na maior parte dos casos, é um padrão mais alto. Mas tem muita gente mal intencionada que usa esse mesmo instrumento moderno e, de novo, vale esse disclaimer, não é nada contra as fintechs, elas também, como bem disse o Leandro, são vítimas disso. Mas eles acabavam pegando essa brecha, essas pessoas mal intencionadas, para dar esse tipo de golpe, um crime praticamente sem castigo. Então nós estamos avançando para coibir isso, para coibir criminoso, movimentação de dinheiro ilícito, dinheiro de crime, dinheiro de golpe do Pix que faz vítimas entre todos nós, entre os nossos familiares. Nós temos que ter essa clareza para não cair nesse tipo de mentira que leva a esse tipo de comportamento ou tipo de manifestação que só prejudica a justiça fiscal, a justiça social.
Muito bem, secretário, eu quero voltar aqui para as perguntas da nossa audiência. Eu sei que o senhor já falou de cartão de crédito, mas acho que é bom a gente trazer novamente esse tema com a pergunta da Janaína Carmezin, que é do Amapá. Então, ela fala o seguinte: no último mês, recebi mais de 5 mil via Pix, pois costumo emprestar meu cartão de crédito para os meus parentes realizarem compras. Como eles me reembolsaram por meio de transferência, minha conta acaba recebendo várias transações em Pix para que eu possa pagar as faturas. Esse valor não corresponde a uma renda minha, apenas ao pagamento dessas compras. Diante disso, preciso me preocupar com alguma prestação de contas ou obrigação fiscal em relação a essas transações? Pergunta da Janaína. Olha, como eu disse, essa movimentação de cartão de crédito já é de conhecimento da Receita Federal há mais de 20 anos. Desde 2003 nós recebemos. Movimentação em instituição financeira no formato atual desde 2015. Então, se ela não teve problema nos últimos anos, não há por que imaginar que vai ter. E eu repito, isso acontece não é porque a Receita Federal não está acompanhando, é porque ela não precisa contatar a sua telespectadora para saber o que está acontecendo. A Receita Federal consegue cruzar as informações por outras fontes. E isso não está sendo pego na gestão de risco, porque não é o enfoque da Receita Federal. O enfoque da Receita Federal, como eu disse, é outro. É para contribuintes maiores. É claro que eu não estou dizendo com isso que as pessoas podem fazer qualquer irregularidade. A gestão de risco da Receita Federal ela é sofisticada o suficiente para não pegar esse tipo de situação que não é ilícita e focar, permitir que o esforço da Receita Federal foque naqueles casos em que apresenta-se sim uma inconsistência. Então a tua telespectadora, se até hoje não teve problema, ela não tem por que se preocupar daqui para frente, porque, repito, o que mudou para a instituição tradicional de pagamento é que nós reduzimos, na verdade, o volume de informação prestada. Muito Até bem. porque, secretário, só emendando aqui, Vivi, depois a gente vai com a audiência de novo, duas coisas importantes. A Receita não tem nem braço, né, secretário, para ficar indo atrás do Pix de 5 mil, de 7 mil, de 2 mil. Né? Há vários sistemas que estão plugados entre si, que eles vão muito depurando, né, secretário? Teve uma movimentação atípica, a pessoa nunca movimentou 7 mil reais no Pix, mas esse mês movimentou. Mas aí, conversando com outros sistemas, o próprio sistema ele depura isso e como se falasse, né, para a Receita Federal: olha, não precisa nem olhar para isso, porque a gente vai olhar para os maiores criminosos e lavadores de dinheiro, né? Isso é uma questão importante. Agora, só para deixar bem claro, muita gente nos perguntou qual é o critério para ter sido essa barreira de 5 mil reais para pessoa física e 15 mil reais para pessoa jurídica, porque muita gente falou, mas se é para pegar os grandes fraudadores, por que o monitoramento não é a partir de 25 mil, ou de 30 mil, ou 40 mil? Qual que é a ciência que vocês chegaram para calibrar esses valores? Como se chegou nesse valor de 5 e no valor de 15 mil para pessoa jurídica? Esse valor é indicado pela própria... Isso que você descreveu antes é a gestão de risco da Receita Federal. É um sistema muito, mas muito sofisticado, que cruza muita informação, viagem internacional, informação prestada por outros países. Se você ler a instrução normativa aí que está sendo alvo dessas fake news, ela cita um país, ela cita acordo internacional. Tem país que quer saber o que o cidadão dele tem aqui no Brasil. Todos os países fazem esse monitoramento, a gente cruza tudo isso para centrar esforço, como você diz. A gente não tem como fiscalizar todo mundo. Eu preciso fiscalizar aquela pessoa que tem mais indícios de inconsistência e com um valor maior em relação a isso. Então é isso, o sistema ele é todo construído desse jeito. E nós percebemos que o valor anterior era muito baixo. 2 mil reais era irrelevante, a gente aumentou para 5. Parece baixo, mas lembre-se, criminoso não tem uma conta só. Tem dezenas de contas. E quando você multiplica isso, você tem movimentações de milhões de reais que poderiam ficar abaixo do radar da Receita Federal se a gente deixar um patamar muito baixo. Então isso também entra na nossa gestão de risco. Quantas contas essa pessoa tem? Às vezes são laranjas. A gente tenta cruzar informações para identificar também laranjas. Leandro, eu não posso também entrar em tanto detalhe da gestão de risco, porque esse é o papel da Receita Federal. Criar um sistema sofisticado o suficiente para que permita que a gente centre esforços em quem tem que realmente ser fiscalizado. Muito bem, tem mais um print, secretário, que eu quero trazer aqui, mais uma pergunta, perdão. Essa vem do Rio de Janeiro, do Gilmar Ribeiro, e ele fala o seguinte: o rastreamento de Pix de valores elevados podem ajudar a identificar crimes envolvendo tráfico de drogas, de armas, milícias, fraudes na internet, etc. Se sim, como a Receita Federal age a partir disso?
Veja, há uns meses atrás houve aquele desbaratamento de uma quadrilha que prestava serviço ali na minha cidade, na cidade de São Paulo. Ela foi desbaratada, aquela quadrilha, a partir de um trabalho da Receita Federal de rastreamento de lavagem de dinheiro. Então esse trabalho é cotidiano na Receita Federal. Dentro dessa gestão de risco que nós falamos, nós cruzamos uma série de dados de uma maneira muito sofisticada. O volume movimentado, quem são os sócios da empresa, quem é a pessoa física, ela declara, não declara, quem são os parentes dela, os parentes são sócios de quais empresas, qual é o imposto, qual é a margem de lucro dessas empresas. Tudo isso alimenta um sistema que vai depurando e vai permitindo que o auditor fiscal, quando ele vá fiscalizar, ele tenha um volume de informação que seja trabalhável. Então é dessa forma que nós fazemos isso. Então esse tipo de trabalho a gente está cada vez mais fortalecendo aqui dentro da Receita Federal, porque é o esforço de todos nós ao combate ao crime. A melhor contribuição que a Receita Federal pode dar em relação ao combate ao crime é exatamente nesse aspecto financeiro, no financiamento do crime organizado, né? A gente combate muito, você sabe, aqui na Receita Federal, por exemplo, contrabando de cigarro eletrônico. Como que a gente faz isso? Também cruzando informação das apreensões com movimentações financeiras que são captadas no nosso sistema. Identificando esse risco, nós contatamos nossos parceiros, principalmente a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, e avançamos nas investigações e vamos atrás desses criminosos. Então, essa gestão de risco, ela foi reforçada por essa instrução normativa no momento em que nós passamos a abranger essas fintechs, essas instituições de pagamento. Secretário, eu tenho aqui uma dúvida que diz respeito a isso. Porque nós estamos vendo o seguinte, que o uso de papel moeda para pagar qualquer valor, inclusive pequenos valores, cada dia que passa diminui mais em função dessas novidades da tecnologia, como o Pix, essa coisa toda. Eu queria entender como é que os grandes criminosos conseguem lavar dinheiro hoje em dia. Porque, olha só, tem o tráfico de armas, tem o tráfico de droga, que é reputada como a terceira indústria mundial. Como é que essa gente, outro dia nós tivemos aqui o Gritzbach, em São Paulo, né, aquele empresário do PCC que foi morto. Como é que esse pessoal consegue, com tantas travas ainda, fazer a lavagem do dinheiro? Olha, eu vou te dar um exemplo, que eu não estou dando nenhuma dica desse jeito, porque isso foi bastante divulgado, e o próprio ministro falou quando a gente criticou o PERSE. O que o PERSE fez? Sabe, aquele programa de incentivo para o pessoal de eventos. Esse programa, pela fundamentação de compensar os prejuízos, fundamentação nobre, né, de compensar os prejuízos dessas empresas durante a pandemia, deu 100% de isenção de todos os tributos federais. Imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS. Eu te dou um exemplo fictício, vamos dizer assim, mas, enfim. Imagina que eu vou lá e faço uma festa na minha fazenda. E no dia seguinte eu vou no banco com, sei lá, 200 mil reais em nota de 20. E deposito. E digo, eu fiz uma festa, isso aqui é o pagamento do ingresso. Lavei o dinheiro. Como que eu vou fiscalizar um negócio desse de dinheiro vivo? E lavou o dinheiro do jeito... Se alguém tivesse construído uma ferramenta de lavar dinheiro, eu não teria construído uma melhor, porque ela não tem tributação. Eu depositei, eu declaro que eu recebi 200 mil reais, não tem imposto de renda, não tem contribuição social, não tem PIS/COFINS, no máximo tem o tributo municipal, o ISS lá, que em muitos casos chega a 2%. Declarei, lá, é lavagem de dinheiro, é possível fiscalizar? Até mas é muito difícil. Esse é uma dos caminhos para lavar dinheiro. Como esse, outros tanto há. Qual é o caminho para a Receita Federal coibir isso? Primeiro, é não criar benefício fiscal que isente 100%, porque isso aí eu estou convidando praticamente a pessoa a lavar dinheiro dessa forma. A segunda é fazendo essa gestão de risco, é cruzando uma série de informações. Será que eu consigo verificar o comportamento dessa empresa ao longo do tempo? É comum que ela faça esse tipo de evento, por exemplo? Dando um exemplo de um dos setores ali. Então, cruzando uma série de informações, nós tentamos coibir esse tipo de comportamento. De novo, esse é o enfoque da Receita Federal, porque me parece que é o caminho mais direto e mais eficaz para combater o crime organizado. É esgotar a fonte de financiamento do crime organizado. Muito bem, secretário, passando a bola aqui para o Demori também, porque a gente tomou bastante o seu tempo e foi um tempo, pode ter certeza, secretário, que a gente utilizou aqui muito valioso para a gente agradece, né, Demori?
A secretária Barreirinhas, não, só gostaria de agradecer em nome do CL, estava todo mundo muito ansioso por essa conversa aqui, conversa excelente, muito clara, comunicação, um show, uma aula de comunicação, a gente gostaria de ter feito isso ainda, olha, se fizesse na semana passada, secretária, espalhasse esse corte pela internet, acho que metade das fake news iam morrer no nascedouro, então só agradecer publicamente todo o pessoal do CL que estava muito ansioso pela entrevista, uma informação que até me é sentimental. O meu sogro falecido, de saudosa memória, era secretário de carreira da Receita Federal, então tenho o maior respeito pelo pessoal da Receita Federal, pelos servidores, sei do trabalho sério que vocês realizam, né? A Receita Federal não está aí para sacanear ninguém, pelo contrário, vem se aprimorando, vem se organizando para não importunar o cidadão, para facilitar a vida das pessoas e realmente pegar os grandes sonegadores. Então, parabéns pelo trabalho, muito obrigado pelos esclarecimentos e a gente conta com o senhor secretário por umas próximas entrevistas, se a gente precisar também, para esclarecer a população aqui no ICL e a nossa comunidade. Muito obrigado. Eu é que agradeço, viu? Pra gente é importantíssimo colaborar com vocês, que são pessoas sérias e que colaboram aí com o esclarecimento e o afastamento dessas fake news. Eu que agradeço.